Bom dia, amado irmão, na graça, na paz, na alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã nós vamos dar início ao nosso devocional e começamos um novo livro, que é o livro do profeta Daniel. Nós fizemos o livro do profeta Isaías, que veio mais ou menos 750 anos antes de Jesus. Depois dele, nós temos o profeta Jeremias, que vê a cidade de Jerusalém, o reino de Judá, sendo levado para o cativeiro babilônico. E imediatamente, então, nós temos, eles são contemporâneos, estão na mesma cidade, na mesma situação, idades bem diferentes. Temos o livro de Daniel, o profeta Daniel. Jeremias já está no final do seu ministério e Daniel é apenas um adolescente, ali com mais ou menos 15 anos de idade, talvez um pouco menos, e que está ouvindo o profeta Jeremias, que está vendo aquelas profecias se cumprindo em toda aquela situação da invasão do Império Babilônico. Então, é uma sequência de eventos, é uma sequência histórica que eu estou levando você nesse devocional, até para que você possa compreender um pouco mais esse momento que é difícil, muitas vezes, de compreender do Antigo Testamento. É muito pouco falado nas igrejas esse momento histórico e que tem tantas lições e que é um paralelo, de fato, com aquilo que nós vamos ver, por exemplo, no livro de Apocalipse, na segunda vinda de Cristo Jesus. Então eu gostaria de iniciar com você hoje a introdução do livro de Daniel, como todas as vezes eu inicio o livro, eu introduzo esse livro para você, para colocar você na época, no momento, para fazer você entender alguns aspectos importantes do momento histórico, do próprio livro, do tema central, o propósito do livro, enfim, para que quando você entre no livro, você já tenha uma perspectiva um pouco mais ampla, um pouco mais clara do que o livro vai tratar, vai falar conosco. Então, vamos introduzir esse livro iniciando com o próprio personagem do livro, um dos personagens centrais do livro, no caso é Daniel. Ele tem outros amigos, Ananias, Misael e Azarias, e eles vão aparecer no livro, mas bem menos. Quem escreve o próprio livro é Daniel. Nós vamos ver o próprio Senhor Jesus falando da sua segunda vinda, capítulo 24 de Mateus, capítulo 13 de Marcos, ele vai citar Daniel. Então nós vamos ver aí que há uma citação do próprio Senhor Jesus a respeito de Daniel, falando não apenas do personagem histórico que Daniel é, do profeta que ele é, mas também do seu próprio escrito. Então, Daniel significa Deus é o meu juiz, ou Deus julga, ou Deus faz justiça. Ele nasce mais ou menos 590 anos antes de Jesus. O começo do seu ministério inicia-se ali no ano 605, isso é quando ele tem mais ou menos 15 anos de idade, até quando ele alcança mais ou menos 90 anos, no ano 530. Então, aproximadamente, são datas aproximadas, nada muito fixo, mas datas aproximadas aí. Ele foi levado junto com os seus amigos, com seus 3 amigos, então era esse quarteto aí, né? Que foram levados na primeira invasão da Babilônia, a primeira invasão que Nabucodonosor fez a Jerusalém. Então, nesse momento, ele leva os nobres, os sacerdotes, ele leva as pessoas que têm mais dinheiro, mais riquezas, que eram mais estudadas. Enfim, essas pessoas são levadas para a Babilônia nessa primeira invasão, nesse primeiro momento. A situação que o mundo se encontra o mundo está convulsionando em guerras, né? Há muita guerra nesse momento histórico,
Babilônia está se tornando a maior nação do mundo, invadindo as nações vizinhas ali, conquistando inclusive o Egito, que era uma nação milenar, uma das potências do mundo. Então, Babilônia está invadindo tudo ali. O seu rei mais conhecido é Nabucodonosor, não é o único, mas é o mais conhecido. Existiram outros antes e depois dele. E o que vemos em Israel é uma situação de apostasia, de pecado. Israel que não vira o rosto para Deus, vira as costas para Deus, séculos de desobediência, de idolatria, de imoralidade e injustiça. Um povo que está sendo chamado por Deus já há 1500 anos ao arrependimento e não se volta para Deus, a não ser em momentos pontuais com algum rei que serve ao Senhor, então ele leva toda a nação a servir o Senhor, mas isso é uma questão pontual, não é um padrão de Israel servir o Senhor. Pelo contrário, a palavra de Deus tinha sido até perdida pela nação de Israel e acharam, na época de Josias, a lei do Senhor que havia sido perdida. E depois daí, então, há uma derrocada cada vez maior até culminar nesse momento do cativeiro babilônico e depois, uns 10 anos, 15 anos depois, outra invasão babilônica para destruir tudo, para destruir o templo, destruir os muros, queimar a cidade inteira, que é a segunda invasão, quando Jeremias, o profeta que está em todo esse período aí, já vários reis passando e ele chamando o povo, como nós vimos no livro de Jeremias, nas lamentações de Jeremias que acabamos de passar, e vemos esse profeta maravilhoso, esse homem de Deus, esse irmão em Cristo, que esperava o Messias, esse homem de Deus pregando a palavra, sendo instrumento da graça de Deus e chamando o povo de Israel, aí nação de Judá e Jerusalém ao arrependimento, profetizando toda essa destruição que haveria. Então Jeremias está aí e é levado pelo remanescente, pelo restinho que ficou ali em Judá, os mais pobres, miseráveis, não obedecem à palavra de Deus e arrastam, sequestram literalmente Jeremias e o levam para o Egito, e de lá inclusive ele transmite profecias, escreve cartas ao povo que fica em Jerusalém, as pessoas que foram levados também para o cativeiro babilônico. Ele escreve algumas cartas e profecias desde o Egito para essas pequenas comunidades que aí então ficaram tanto em Jerusalém quanto na Babilônia. Então é uma situação muito difícil, há uma miséria e a destruição por todos os lados que se enxerga na nação de Israel. O povo que foi levado para a Babilônia acredita que vai ser destruído, como foram destruídos os filisteus, Edom, Moabe e todas aquelas nações, que eles iriam desaparecer, que eles seriam dizimados completamente lá na Babilônia, e assim aconteceu com os que desceram para o Egito, foram completamente dizimados, ninguém restou daquela situação, realmente houve um dizimar completo daqueles que foram para o Egito, desobedecendo ao Senhor. Mas aqueles que estão na Babilônia, Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu grande amor, pela sua própria glória, em amor à sua glória, a glória do seu nome, permanece com aquela nação ali, com Israel, ali na Babilônia, e preserva-lhe a vida para que o Messias venha e se cumpra toda a palavra de Deus e a salvação, não apenas para Israel, mas para todas as famílias da terra. O livro de Daniel, ele repete algumas palavras que são bem importantes, em alguns casos únicas, em quantidade, em relação aos outros livros do Antigo Testamento. Por exemplo, o nome Deus vai aparecer 51 vezes. Nós estamos falando de um livro de 12 capítulos, é um livro relativamente pequeno. Por isso que Daniel, o primeiro dos profetas menores, não porque tinham menos importância, mas porque a quantidade de escrito, era menor. Então,
Daniel aí repete a palavra Deus 51 vezes, Altíssimo, que é um nome muito importante, muito significativo no livro, ok? Aparece 14 vezes. Domínio, a palavra domínio, aparece 19 vezes. E santo aparece 10 vezes, tudo referindo-se a Deus. Deuses, a expressão deuses aparece 18 vezes, mas aí, para nossa surpresa, a palavra reino aparece 53 vezes. É um livro que fala de reino, que fala de reinos. Reinos aí 4 vezes, reino 53 vezes. É um livro que fala do céu. A palavra céu aparece 33 vezes, mas é um livro também que fala da terra. 42 vezes aparece a palavra terra. Então, quando nós olhamos essa repetição de palavras, de expressões no livro, nós vemos aí um indicativo para qual é a temática desse livro, quais são os temas centrais desse livro. Deus é o tema central, o Altíssimo, o Santo, e ele domina, né, sobre os deuses, o seu reino é um reino eterno, e existem os reinos desse mundo, mas é um livro que fala dos céus e da terra. Então já mostra para a gente aí alguns temas centrais do livro. Eu gostaria de ver com você alguns propósitos. Por que Daniel escreveu esse livro? E talvez a gente encontre o tema central desse livro no capítulo 4, versículo 34 e 35, quando Nabucodonosor, então, depois de perder o juízo daquele sonho, daquela árvore cortada, onde todos os animais da floresta vinham refugiar-se debaixo daquela árvore, e aquela árvore é cortada, e o tronco dela, o toco dela é amarrado com grilhões. E aí, então, Nabucodonosor fica desesperado com aquele sonho, e então Daniel é chamado e interpreta para ele o sonho, e chama Nabucodonosor ao arrependimento, e diz para ele: dá fim, põe termo a essa tua maldade, a injustiça, volte-se para Deus, arrependa-se e entenda que é o céu, isso é Deus, o soberano, o Altíssimo, que governa. E Nabucodonosor não obedece, o orgulho é o que toma conta do seu coração, e um dia ele está passeando no palácio, olha toda aquela cidade, aquela Babilônia, essa é a grande Babilônia que eu edifiquei. E aí ele ouve uma voz do céu que o repreende naquela situação, e ele vira bicho, né? Ele perde a razão, ele perde o juízo, é amarrado, tirado dentre os homens, é amarrado com grilhões, como aquela árvore cortada, e aí então aquele toco é amarrado com grilhões, a profecia se cumpre, e o versículo 34 diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Essa ideia de voltar-se para Deus. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, é eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados por nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: o que é que tu estás fazendo? Daniel 4, versículo 34 e 35.
Esses 2 versículos resumem esse livro, a ideia central desse livro, que é a soberania de Deus. A soberania de Deus é o tema desse livro. Os homens estão olhando de forma horizontal. Quando eles enxergam aqui, o que eles veem são reinos sobrepujando reinos, impérios sobrepujando impérios, um atrás outros. Os assírios tinham vindo antes, agora os babilônicos, depois os medos, persas, depois os gregos, depois os romanos, e os reinos vão vindo um atrás do outro, nesses próximos 400 anos, até a chegada do Messias. Nós vamos ver 4 grandes impérios sobrepujando-se uns aos outros de forma muito, muito rápida, e as nações confundidas sem saber o que está acontecendo e quem está controlando tudo isso. Mas Nabucodonosor entendeu. Quando ele olhou para Deus, ele entendeu, tornou-lhe a vir o entendimento. E a única coisa que ele tem que fazer, o homem mais poderoso do mundo, é exaltar, é bendizer, é louvar, é glorificar o Altíssimo. Essa ideia de Altíssimo é importantíssima, porque Altíssimo é aquele que está acima de tudo e de todos os deuses, de todas as nações, ele é o Altíssimo. E essa ideia é extraordinária. Então, aqui estão os 2 versículos que resumem o livro inteiro. É que Deus governa tudo, e Ele faz o que Ele quer nos céus e na terra, ok? O primeiro propósito do livro é mostrar que Deus é o único Deus, sobre todos os reinos dos homens. Ele governa eternamente, seu reino é um reino eterno, não tem fim, de geração a geração, do início ao fim. Ele é o rei, Ele é o Deus e Ele governa. Deus governa os deuses das nações, não apenas o reino dos homens, mas os deuses daquelas nações que eles achavam que eram deuses, mas que Deus mostrou que eram apenas mentira e os reduziu a nada, provando que Ele é o único soberano, Ele é o único Deus. Outro propósito é que Deus, e Ele somente, guia o destino das nações. Ele levanta e abate a quem quer e cumpre toda a sua vontade. E não há ninguém que possa impedi-lo. Todos os reinos passam. É a outra ideia desse livro, que todos os reinos do mundo passam. Mas o reino de Deus é eterno e prevalece sobre tudo. Todos os reinos vão passar, mas o reino de Deus é eterno e prevalece sobre tudo. O triunfo de Deus é o outro propósito. Sobre todos os povos, ele derrota todas as nações. O seu reino derrota todos os outros reinos da terra. Ninguém ouve mais dos babilônicos, os medos persas, ninguém estuda essa gente no ensino médio, né? Esse pessoal aí some, impérios gigantescos. Nem se sabe quem foram essas pessoas, esses grandes impérios e reis, não se sabe de nada, né? Nem se estuda essas pessoas. Só de forma muito específica na faculdade, alguma coisa muito voltada para aquele tema, mas o reino de Deus permanece. O livro é outro propósito, é um consolo para o povo de Deus. Esse é um propósito muito importante do livro, ele é um consolo para o povo de Deus, porque entender que Deus é o soberano e gracioso Deus, que os está protegendo, guardando e provendo para as suas vidas em meio a todos esses conflitos, na Babilônia, dos impérios que virão,
é um grande consolo, que Deus está guardando o seu povo, que Deus é fiel. E infelizmente, quando o seu povo foi tão infiel, mas que sempre existe um povo de Deus no meio do povo. Existe um Israel de Deus no meio da nação de Israel. Que aí você vai ver Daniel, Ananias, Misael, Azarias, os profetas, aquele povo fiel ao Senhor. Outro propósito do livro é responder como nós vamos viver na Babilônia diante de tantas tentações e ameaças. E como vamos consertar o pecado de séculos que os nossos pais e nós cometemos. Então, como vamos viver na Babilônia? Essa é uma grande pergunta. Essa é uma pergunta muito importante. Era um questionamento do povo naquele então. Outro propósito do livro é a esperança de que o Messias vai voltar e estabelecer seu reino eterno. Essa é uma grande esperança que o livro nos coloca. Olha, o Messias vai voltar. Você está vendo toda essa bagunça aqui dos reinos, dos impérios, nessa briga de poder que está aqui, mas o reino de Deus, o Messias, o rei virá e o seu reino é eterno. Ele vai governar de geração em geração. Que o nome do Senhor, é o outro propósito do livro, seja conhecido e exaltado em todas as nações. Como é que o propósito de Deus de fazer o seu nome glorificado e conhecido, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é o propósito de Deus, é a aliança de Deus, que o nome de Deus é a sua salvação, o seu reino se estenda a todas as nações. Como isso vai se cumprir no meio dessa bagunça toda? Vão ficar só preocupados com a gente? Vão ficar só olhando para nós mesmos e atrás da nossa comida do dia a dia? E a missão de Deus? Como é que isso vai se cumprir? Então, nós vamos ver como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, esses 4 adolescentes que crescem, se tornam homens na Babilônia, são instrumentos de Deus para fazer aquilo que a nação de Israel por 1.500 anos não conseguiu fazer. Mas esses 4 adolescentes fizeram. Como eles serviram a Deus na Babilônia. Interessante é que essa expressão Babilônia é usada no livro de Apocalipse. Há um paralelo aqui. Como será na segunda vinda de Jesus? Como acontecerá na segunda vinda de Jesus? É usada a mesma expressão do livro de Daniel. É um ambiente muito parecido, muito paralelo àquilo que vai acontecer na segunda vinda de Jesus com aquilo que aconteceu na Babilônia. Então, é um livro que tem muitas lições para a nossa vida atual, para a igreja de hoje. Na expectativa da segunda vinda de Jesus, há um paralelo de como foi a vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, como eles viveram, como deve ser a igreja hoje. Há um paralelo de como foi a Babilônia naquele momento de Daniel e como será, como nós vamos ver lá em Apocalipse capítulo 18, 19, caiu a grande Babilônia, a prostituta, a mãe de todas as prostitutas e de toda imoralidade da terra. Então nós vamos ver aí um equivalente. Então é muito interessante, é muito importante as lições que o livro de Daniel tem a nos oferecer e muitas aplicações para a igreja do hoje, do agora. Qual é a estrutura do livro de Daniel? O livro pode e está estruturado em 2 grandes blocos. O primeiro é uma narrativa histórica, mostrando a história sendo contada por Daniel, o capítulo 1 até o 6, que mais ou menos dá 60% do livro. E a segunda parte é um estilo literário, são profecias apocalípticas, né? Profecias de revelação. Apocalipse significa revelação. Então, são profecias de revelação, que revelam o que vai acontecer no futuro, que compreende aí mais ou menos um 40% do livro. É um livro bem equilibrado, bem dividido, que vai do capítulo 7 até o 12, essa parte aí das profecias apocalípticas. É também possível ver esse livro
dentro de uma divisão, de uma estrutura linguística. O primeiro capítulo é escrito todo ele em hebraico, ok? Do capítulo 1, versículo 1 até o 2, 3, é escrito todo em hebraico. E depois, do capítulo 2, 4 até o 7, 28, até o final do capítulo 7, é toda essa parte escrita em aramaico, que era uma língua internacional. O hebraico é a língua do povo de Israel, ok? Uma língua do povo de Israel. E que introduz a entrada de Daniel, Ananias, Misael e Azarias e o povo de Israel na Babilônia, esses primeiros anos. Mas essa outra parte aí, que vai do aramaico, do 2, 3 até o 7, 28, o aramaico era uma língua universal, uma língua internacional. Então, inclusive, tornou-se a língua, por exemplo, que na época de Jesus se falava lá em Israel. Foi uma das coisas que eles adquiriram da Babilônia. Então, era uma língua internacional. E esse trecho aí do livro, do capítulo 2, 4 até o 7, 28, tem como tema a soberania de Deus sobre as nações gentílicas. E volta a ser escrito em hebraico do 8, 1 até o 12, 13, que é o final do livro, que foi escrito tendo como tema o povo de Deus no tempo dos gentios. É uma estrutura interessante, mas ela quebra um pouco o ritmo do livro, porque ela pega um pedaço da parte de profecia e dá uma quebrada. Mas também é bem interessante ver o livro dentro dessa percepção. O livro tem muitas lições para a igreja hoje. Eu acredito que em todos os momentos em que o mundo passe, em que o nosso país passe, que sua família, sua vida, que tem mudanças, tem variações na sua vida pessoal, meu irmão, na sua família, existem mudanças, períodos na nossa cidade, no nosso país, né? Nós vamos vendo períodos políticos, econômicos, sociais, mudanças culturais, enfim, é um mundo que muda muito rápido, assim como o mundo de Daniel, nosso ainda mais. Então nós vamos vendo aí várias mudanças nas estruturas sociais, políticas e econômicas no nosso país e no mundo, mas acima de tudo, e isso é a grande lição, Deus é soberano. Deus é soberano. E essa soberania de Deus é a resposta para qualquer momento na sua vida, na sua família, nesse país ou no mundo. Deus é soberano. O reino dele é eterno. Ele governa os céus e a terra, as nações. O governo está na mão dele. O governo político, militar, econômico, social, cultural, tudo dos céus e da terra, anjos e demônios, o diabo, o inferno, não importa o que seja, tudo está debaixo da soberania de Deus. Não existe nenhum átomo ou uma célula, nenhuma nação ou as galáxias. Nada foge do domínio, do controle, do senhorio, da autoridade do nosso Senhor e Cristo. Ele governa e o seu reino é eterno. Os reinos da terra vão passar. Os reinos da terra vão passar. Todos esses grandes impérios passaram. Mas o povo de Deus, o reino de Deus está de pé e assim será eternamente. Nabucodonosor, as nações passaram. Daniel está lá ao lado de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ananias, Misael e Azarias estão lá diante do nosso Deus. O mundo vai passar. As nações vão passar. A nação brasileira vai chegar um dia que vai passar. A nação americana, as europeias, africanas, todas as nações passam. Elas vêm e vão. Às vezes duram séculos, às vezes duram milênios, como os egípcios, e passam. Mas o reino de Deus é um reino eterno. É um reino eterno. Então, coloque seu coração no reino de Deus. Buscar em primeiro lugar, aí você entende esse texto de Jesus. Aqui você consegue compreender melhor aquilo que Jesus está dizendo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Mais importante que qualquer coisa, seu emprego, seu casamento, sua família, tudo nesse universo
É o reino de Deus, é a vontade de Deus. O reino dele é eterno. O resto tudo passa. Tudo passa. A nossa profissão passa, o dinheiro passa, carro passa, tudo passa. Mas o seu nome está escrito no livro da vida. É aí que deve estar o seu coração, no reino de Deus, na vontade de Deus, em servir o Senhor, em ser fiel a Deus, como Daniel foi e os seus amigos na Babilônia. Que você adentre esse livro com seu coração, com a sua mente voltada inteiramente para o Senhor da glória e vá para glorificar o nome dele, para aplicar as verdades à sua vida. Que esse livro corrija perspectivas erradas na sua vida, intenções, ações que você está tendo que são equivocadas. Eu não estou sabendo como lidar na Babilônia nesse momento. Que esse livro te corrija para a glória de Deus, te chame à centralidade de Cristo Jesus, a expectativa de que o Messias está voltando para estabelecer seu reino eterno e dar fim a todos os reinos dessa terra. Por quê? Porque o seu reino é o reino eterno, que jamais terá fim. Deus te abençoe, meu irmão. Adentremos esse livro para a glória de Deus, em nome de Jesus.